Irmãos, nós estamos na série Frutificar. E hoje a terceira palavra, a terceira mensagem dessa série, eu quero falar hoje sobre 1 ano em 3 meses. Repita comigo bem forte, diga assim: 1 ano, com voz de guerreiro, 1 ano em 3 meses. 1 ano em 3 meses. A palavra de Deus, ela fala sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Toda a nação de Israel, aonde eles iam, guerras ou batalhas, onde eles estavam sempre ali, eles carregavam, levavam uma Arca da Aliança. E até os inimigos da nação de Israel, eles temiam muito quando o povo de Israel estava ali, chegava com esta arca, porque eles sabiam que era a presença do Deus de Israel, era a presença do Deus daquele povo, daquela nação que estava com eles. A arca era chamada Arca da Aliança, porque ela significava uma aliança entre Deus e o seu povo, uma aliança entre Deus e o homem. E eles levavam sempre esta arca. Mas a Bíblia diz que um dia os inimigos, eles roubaram da nação de Israel a Arca da Aliança. E eles ficaram por muito tempo com esta arca. Mas eles tinham um temor muito grande, um medo muito grande do Deus de Israel. Então eles pegaram essa arca e eles deixaram a arca na casa de um homem chamado Abinadab. E a arca do Senhor, ela ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Então não foi um dia, 2 dias, 1 mês, mas 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. E a Bíblia, ela não relata, ela não diz que aconteceu nenhuma novidade na casa de Abinadab nesse tempo. A Bíblia não relata que houve nenhum milagre na casa de Abinadab no tempo em que a Arca da Aliança ela estava ali na casa dele. Agora eu pergunto para você, por que nada aconteceu na casa de Abinadab? Por que nada aconteceu na casa dele, no meio da família dele, naquele tempo? Por que a Bíblia não relata nenhuma novidade, nenhum milagre, nada? Primeiro, irmãos, porque a presença de Deus só se manifesta onde ela é valorizada. Repita comigo e diga: a presença de Deus só se manifesta aonde ela é valorizada. Irmãos, nós precisamos todos os dias, em todo o tempo da nossa vida, valorizarmos a presença de Deus na nossa vida. Valorizarmos a presença de Deus na nossa casa. A presença de Deus no dia a dia em nós. Na semana passada nós falamos sobre o ramo frutífero. O ramo só frutifica quando ele valoriza a videira em que ele está enxertado. O ramo só frutifica quando ele valoriza a videira que ele está ligada nela. Quer dizer, nós só produzimos quando nós valorizamos a presença de Deus em nós. Nós valorizamos a presença de Deus a cada dia. Nós só frutificamos, nós só geramos frutos de valor quando nós valorizamos a presença de Deus. Então a presença de Deus precisa ser valorizada. Abinadab, ele não valorizou a presença de Deus. Quando a Arca da Aliança ela chegou e ela foi deixada na casa dele,
Ele não valorizou a Arca da Aliança, ele não valorizou a presença de Deus, era como nada, era algo comum. Deixa essa arca aí no conduzir, deixa essa arca aí guardada. Ele não entendeu que era um privilégio, ele não entendeu a importância daquela arca na casa dele, ele não entendeu a importância da presença de Deus na casa dele, da importância da presença de Deus na vida dele. Nós precisamos entender a importância da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos valorizar todos os dias, em todo o tempo, a presença de Deus, irmãos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos planos, nos nossos projetos. Nunca deixe de valorizar a presença de Deus. Nunca menospreze a presença de Deus. Valorize em todo o tempo a presença de Deus em tudo na sua vida e no seu coração. Quantos estão entendendo isso no nome de Jesus? Segundo, irmão, presença de Deus não se leva de qualquer maneira. Diga comigo, presença de Deus não se leva de qualquer maneira. Não se conduz presença de Deus de qualquer maneira. Quando Davi assumiu o governo de Israel, toda a nação de Israel, Davi decidiu trazer de volta a Arca da Aliança. Um dos primeiros atos de Davi, quando ele assume o governo de Israel, ele diz assim: nós vamos trazer de volta a Arca da Aliança, porque Davi sabia da importância da Arca da Aliança. Davi sabia da importância da presença de Deus, e ele valorizou isso e disse: vamos trazer de volta a Arca da Aliança. E o texto diz que Davi manda então na casa de Abinadab buscar a Arca da Aliança. E quando chegaram na casa de Abinadab, a palavra diz que eles então pegam a Arca da Aliança, eles colocam num carro de boi para transportar até o palácio de Davi. E no caminho, quando eles estavam levando aquela Arca da Aliança, a Bíblia diz que no caminho o carro de boi, ele se descontrolou, porque os bois tropeçaram um no outro. Então o carro se descontrolou e o texto diz que a Arca da Aliança ela começou a cair do carro de boi. Quando a Arca da Aliança ela começou a cair, então Uzá, que era um dos filhos, de Abinadab, ele com boa intenção, ele correu e ele colocou as mãos, ele cercou com as mãos, ele encostou a mão na arca. E a arca então, e quando ele encosta as mãos, o texto diz que ele morre. Quando ele encosta as mãos na arca, o texto diz que ele foi fulminado. Ele morreu no mesmo instante, ele foi ferido ali pelo Senhor. Ele foi ferido por uma irreverência. Ele não podia tocar na Arca da Aliança. Ele não podia encostar na Arca da Aliança. Ele teve boas intenções. Sabe, irmãos, muitas vezes, todos nós em muitas coisas temos boas intenções. Deus conhece a intenção do nosso coração. Em muitas coisas nós temos boas intenções. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Uzá foi fulminado. Ele morreu por irreverência. Ele não podia tocar na arca. Era algo santo. E a Bíblia diz que Davi se entristeceu. O coração de Davi se entristeceu e ele não entendeu. Olha o que aconteceu. Olha que o menino, ele morreu ao encostar na arca da aliança. Olha como que ele foi fulminado, ele morreu. E Davi, ele entristeceu com aquilo. E a Bíblia diz que Davi, então,
ele vai diante do sacerdote. E Davi, então, foi procurar saber do sacerdote. Eita, olha para mim. Ele foi procurar saber do sacerdote. Por que aconteceu isso? O que nós fizemos de errado? Aonde erramos? Davi estava sem entender. Olha, o menino teve boas intenções, ele colocou lá a mão, mas ele morreu. O que fizemos de errado? O que aconteceu? E então, os sacerdotes então orientaram Davi, disseram para Davi: Davi, a arca estava sendo conduzida de maneira errada. A arca estava sendo conduzida de forma errada. Davi diz assim: como que virá a arca do Senhor? Como que eu trarei então a arca do Senhor? E eles disseram assim: Davi, a presença de Deus não se leva de qualquer maneira. Davi, presença de Deus não se conduz de qualquer forma. É preciso que os sacerdotes e os levitas façam isso. Quem carrega a arca da aliança, quem carrega a presença de Deus são os sacerdotes e os levitas. A arca não é para ser carregada no carro de bois. Mas quem carrega a arca, quem leva a arca são os sacerdotes e os levitas. Ela estava sendo conduzida de maneira errada. Não se conduz a arca da aliança de qualquer forma. Não se conduz presença de Deus de qualquer forma. Está errado. Irmã, nós entendemos aqui nesse texto a seriedade de Deus. A seriedade da palavra de Deus, a seriedade das coisas de Deus. Ninguém brinca com Deus, ninguém brinca com a palavra de Deus, ninguém brinca com as coisas de Deus. Eu estou falando isso no geral. É preciso haver uma seriedade em Deus, nas coisas de Deus. Nós precisamos amadurecer nisso e entender, não se conduz a presença de Deus de qualquer forma. Primeiro, precisamos valorizar a presença de Deus. Valorizar, entender a importância de Deus, não se conduz a presença de Deus de qualquer forma. Precisamos ter reverência em Deus, reverência nas coisas de Deus, reverência na palavra de Deus, porque senão seremos mortos. Davi, ele entende isso, o texto mostra que Davi, então, o que ele coloca no coração? Davi começa a se preparar para buscar novamente a arca. Davi diz assim: nós vamos nos preparar 3 meses. Ele entende a seriedade, ele entende a importância. Davi para tudo, e ele diz: durante 3 meses nós vamos nos preparar, durante 3 meses nós vamos estudar como trazer a arca, como conduzir a arca. 3 meses nós vamos projetar como trazer a arca. 3 meses nós vamos ouvir a melhor maneira de se levar, de se conduzir a arca. Então, Davi, durante 3 meses, ele planejou. Davi, durante 3 meses, ele estudou, ele monta todo um projeto, a melhor maneira de se pegar a arca da aliança e trazer até o palácio, de carregar, de conduzir a arca da aliança. Ele aprendeu que não poderia conduzir a arca de qualquer maneira, a presença de Deus de qualquer maneira. A presença de Deus não se carrega de qualquer forma. E ele preparou um revezamento de sacerdotes e levitas para conduzir a arca, para levar de uma maneira certa, de uma maneira correta, de conduzir a arca, de conduzir a presença de Deus de uma maneira correta, organizada e certa.
Nós aprendemos aqui, nós estamos aprendendo aqui nesses últimos 3 meses do ano. Outubro, novembro e dezembro. Nós precisamos nos preparar melhor para o ano de 2024. O que nós queremos na nossa vida no ano de 2024? O que nós queremos para a nossa família no ano de 2024? O que nós queremos para a igreja no ano de 2024? O que nós queremos para a nossa vida espiritual no ano de 2024? O que nós queremos para a nossa vida financeira, para a nossa vida conjugal? O que nós queremos para a nossa vida ministerial no ano de 2024? Todos nós devemos parar, projetar, analisar, para nós colhermos lá na frente em 2024. Para nós termos um resultado diferente em 2024. Eu preciso parar e conduzir a minha vida melhor. Conduzir a minha vida espiritual. Conduzir a minha vida com Deus. Conduzir os meus sonhos, os meus projetos. Saber como conduzir a cada instante a minha vida, em tudo. 3 meses organizar, 3 meses projetar, se organizar, para você entrar em 2024 de uma maneira diferente. De tudo ser diferente na tua vida em 2024. Eu vou valorizar a presença de Deus na minha vida. Eu vou valorizar a presença de Deus na minha família. Eu vou valorizar a presença de Deus a cada dia na minha casa. Eu não vou conduzir de qualquer maneira a presença de Deus. Eu não vou conduzir de qualquer forma as coisas de Deus ou a presença de Deus. Eu vou acertar isso em 3 meses. Eu vou preparar minha vida espiritual em todas as áreas em 3 meses. Então, pode ter certeza de uma coisa. 2024 vai ser tudo diferente na tua vida, na tua família, na tua casa, em todos os aspectos, irmão, em nome de Jesus. A palavra diz que enquanto Davi estava lá projetando 3 meses, como conduzir melhor a arca, como conduzir melhor a presença de Deus, em 3 meses, ele diz assim, olha, arruma aí uma casa, deixa a arca em uma casa enquanto eu projeto. Deixa aí a arca em uma casa enquanto eu organizo a melhor maneira, a melhor forma. Então a palavra diz que eles pegaram a arca e deixaram na casa de um homem chamado Obed-edom. 3 meses. O Senhor, o rei Davi, ele mandou deixar essa arca aqui na sua casa. Deixaram na casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Obed-edom era um homem que morava ali na beira do caminho. Obed-edom era um homem que a sua esposa era estéril. Seu sonho era ter um filho, mas ele não podia ter, a sua esposa estéril. A sua terra não produzia nada. A sua vida não frutificava. Mas quando a arca da aliança entrou na casa de Obed-edom, quando disseram para ele assim, olha, o rei Davi mandou ele deixar essa arca aqui na tua casa. Olha aqui, irmão. A Bíblia diz que Obed-edom colocou a arca de Deus num lugar de destaque na casa dele. Olha a diferença de Abinadab. Coloca lá no fundo, lá, coloca lá em algum lugar aí. Obed-edom, quando a arca chegou, ele disse, o rei mandou deixar essa arca na minha casa. O rei mandou deixar a arca da aliança comigo na minha casa. Puxa vida, privilégio receber a arca da aliança na minha casa. Em outras palavras, que privilégio receber a presença de Deus na minha vida, na minha casa. O Senhor de Israel, o Deus de Israel. E Ele coloca aquilo em destaque na vida dele, em destaque na casa dele. Ele coloca a arca lá onde, no lugar principal daquela casinha. Quando nós colocamos Deus no lugar principal da nossa vida, quando nós entendemos, irmãos, a importância da presença de Deus em nós, quando nós damos mais importância para isso, quando nós damos um lugar verdadeiramente de destaque a Deus na nossa vida e no coração, quando Deus Ele é primeiro em qualquer circunstância na nossa vida, Ele é Senhor, Ele é primeiro, Ele está na frente, vem o que vier,
Deus é Senhor, Deus é primeiro, você nunca vai perder. Você nunca vai perder se a glória de Deus tiver um lugar de destaque na tua vida. Se a glória de Deus tiver um lugar de destaque no teu coração, você nunca vai perder. Ele coloca ali, presença de Deus como lugar de destaque, a arca como lugar de destaque. Ele cuidava da arca todos os dias. Ele invocava e clamava ao Deus de Israel todos os dias. Havia uma reverência. Ele sabia como manejar, o que fazer. Uma reverência no coração para com a arca, para com Deus. Todos os dias ele valorizava a presença de Deus. Ele se alegrava com a presença de Deus. E aonde a presença de Deus é valorizada, ele se manifesta. Vou repetir para você entender. Aonde a presença de Deus é valorizada, ele se manifesta. A glória dele se manifesta. Aonde a presença de Deus é valorizada, coisas diferentes acontecem. Aonde a presença de Deus é valorizada, meu irmão, milagres acontecem, sinais tremendos acontecem. Aonde a presença de Deus é valorizada, pode ter certeza de uma coisa, que sinais extraordinários de Deus vai acontecer naquele lugar, vai acontecer na vida de quem valoriza a presença de Deus. A presença de Deus nos motiva, independente de qualquer coisa. A presença de Deus nos enche, irmão. A presença de Deus te coloca para frente. Tem luta, tem guerra, tem batalha, a onda está contrária, o barco parece que vai virar, parece que está tudo contrário, mas se você valoriza a presença de Deus, se Deus tem lugar de destaque no teu coração, meu irmão, independente de qualquer coisa, essa presença de Deus te motiva, essa presença de Deus te sustenta, essa presença de Deus te dá força para caminhar, te dá força para continuar. A presença de Deus produz milagres extraordinários na tua vida. A presença de Deus produz aquilo que a palavra de Deus diz, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que ainda nem chegou no coração. Deus está preparando para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, no nome do Senhor. Não tenha medo, não se sinta triste, angustiado, frustrado, apenas valoriza a presença de Deus. Apenas conduza certo a presença de Deus, que vai dar certo lá na frente. As coisas vão encaixar lá na frente. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, irmão, no nome de Jesus. Se você crê, se você tomar posse no nome do Senhor, eu quero em nome de Jesus profetizar na tua vida. Não tenha medo nenhum em nome do Senhor. Conduza certo a presença de Deus, respeite a presença de Deus, meu irmão. Valorize, porque Deus vai trabalhar, Deus vai trazer, Deus vai fazer acontecer aquilo que você precisa. Vai dar certo lá na frente quem toma posse no nome de Jesus. Vai dar certo. Olha, a presença de Deus é a garantia da vitória em nós. É a garantia da vitória. Pode estar tudo contrário, mas se Deus está presente, tem vitória. Pode ter onda, pode ter um monte de coisa. Deus está presente, vai dar vitória. Vai ter vitória. Ele garante a vitória. A palavra diz que em 3 meses da presença de Deus na casa de Obed-edom, 3 meses da presença da arca da aliança na casa de Obed-edom, Deus gerou 4 bênçãos na vida dele. A Bíblia diz que no primeiro mês, ou lá aí no versículo 11 já diz assim, e o Senhor abençoou ele e toda a sua casa. E o Senhor abençoou a ele e toda a sua casa. Na casa de Abinadab, nada diferente aconteceu. Mas na casa de Obed-edom, em 3 meses, o Senhor o abençoou. A ele e a sua casa. No primeiro mês, Deus
restaurou a casa de Obed-edom. Deus restaurou a vida de Obed-edom. No primeiro mês, a terra que era seca e não produzia, ela começou a jorrar água. Aonde era seco, começou a jorrar água. Começou a produzir frutos. Os animais começaram a engordar, multiplicar. No segundo mês, a família dele foi abençoada. A mulher que era estéril, ela gerou, ela foi curada. No terceiro mês, houve uma unção multiplicadora na casa de Obed-edom. As pessoas que iam visitar Obed-edom eram impactadas pela presença de Deus que estava na casa dele. Estava na vida deles, elas eram impactadas por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Elas eram abençoadas. Quero profetizar no nome de Jesus que a presença de Deus na tua vida vai impactar quem passar perto de você. A presença de Deus na tua vida vai impactar, irmão. A presença de Deus na tua vida vai mover quem tiver ao seu redor. Foi assim que aconteceu. E a Bíblia diz que a notícia chegou lá no palácio de Davi. Davi, olha, nós deixamos a arca lá na casa de Obed-edom. E o Senhor tem abençoado a vida dele. E o Senhor tem abençoado a casa dele. E o Senhor tem abençoado a família dele. A notícia chegou lá no palácio dos milagres de Deus. O que Deus estava realizando, o que em 3 meses o Senhor fez naquela casa. Vai chegar notícias em todos os lugares da bênção de Deus na tua vida. Vai chegar notícia em todos os lugares, irmãos, do que Deus está realizando na tua vida. Se você sabe preparar, se você sabe entender a importância da presença de Deus, se você é capaz de preparar e se organizar. Há um momento na nossa vida que é preciso parar tudo, há um momento na nossa vida que a gente precisa parar, pensar, analisar, projetar. E então Deus faz lá na frente acontecer. Vai chegar notícia lá no palácio, vai chegar notícia em todos os lugares do que Deus está realizando e fazendo na tua vida. A Bíblia diz que Davi agora, 3 meses, ele diz assim, agora vão lá na casa de Obed-edom e busquem a arca. E agora Davi faz da maneira correta, da maneira certa. Ele manda conduzir a arca, conduzir a presença de Deus de uma maneira correta, de uma maneira certa. Ele manda os sacerdotes, ele manda levitas. E eles então pegam a arca e eles vão conduzindo a arca da maneira correta, da maneira certa. Conduzindo a presença de Deus da maneira organizada, de maneira certa. Quando se conduz presença de Deus de maneira correta, quando se conduz presença de Deus de maneira correta, irmão, vai dar certo. Você está entendendo? Vai dar certo. Agora, eles conduzindo, os levitas conduzindo, os sacerdotes conduzindo, levando. Aí a palavra diz que a cada 6 passos, eles paravam, e Davi chegava ali, e ele oferecia ao Senhor um boi. Ele oferecia ao Senhor um sacrifício. Mais 6 passos, eles paravam novamente para adorar. E Davi oferecia mais um boi, mais um sacrifício. Mais 6 passos, paravam e adoravam de novo. Olha que reverência, olha o amor. Cada 6 passos, sacrifício. Cada 6 passos, agradecimento. Cada 6 passos, adoração. Cada 6 passos, eles se rendiam diante de Deus. Eles se rendiam na presença de Deus. Até que a arca chegou ao palácio. A presença de Deus deve ser conduzida com sacrifício. A presença de Deus deve ser conduzida com respeito, com reverência. A presença de Deus, irmão, deve ser conduzida com adoração. A presença de Deus deve ser conduzida com santidade. A presença de Deus deve ser conduzida com seriedade. A presença de Deus deve ser conduzida com o melhor de nós, dando o melhor de nós. Então, lá na frente Deus recebe. Amém? Quem conduz presença certa aqui na terra vai ser guardião no palácio celestial. Repetindo,
Quem conduz presença de Deus na terra de maneira certa, vai ser guardião no palácio. Amém? Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.